Por que um kbit, um kilobit tem 1000 bits, mas um kbyte, um kilobyte, não tem 1000 bytes? Você reparou uma coisa? Sua internet é medida e vendida em termos de bits, digamos, 100 megabits por segundo. Mas quando você compra um disco, um SSD como esse aqui, né, a capacidade é medida em megabytes ou múltiplos de bytes. Você compra um disco, um SSD de 1 terabyte, quando coloca no computador, ele diz que o disco tem somente 931 gigabytes. Será que o fabricante te enganou? Ou o teu computador te enganou e o fabricante está correto? Vamos descobrir isso no vídeo de hoje. Velocidade de internet ou de transmissão sempre é medida em bits por segundo. É mais lógico. Existe um fio, uma fibra ótica, uma frequência, e a cada segundo uma certa quantidade de bits é transmitida. 01, 01, 01, 01, 1 por 1. É mais econômico e mais eficiente que levar 8 fios para transmitir o byte inteiro de uma vez. Mas e no caso do armazenamento? Aqui eu estou mostrando o que o computador Windows diz sobre a capacidade de um disco que eu comprei como sendo de 1 terabyte. Ele diz que o disco tem 931 gigabytes. Bem menos, né? Mas por quê? Isso tem uma razão histórica. O computador trabalha sempre com o binário, e sua memória também armazena números binários. Mas como eu acesso esses dados? Como eu endereço esses dados? Ou seja, como eu dou um endereço para cada byte, de modo que os meus programas possam recuperar esses dados binários. Eu coloco cada byte em uma matriz. Então, para guardar 2 bytes de informação, eu preciso de 1 bit de endereço. Posso pensar assim: se minha linha de endereço está em 0, eu acesso o endereço 0. Se a linha está em 1, o endereço é 1. Porém, 2 bytes é muito pouco. Então vamos colocar 4 bytes. Para isso eu preciso de 2 bits de endereço e um circuito que vai transformar esses 2 bits em 4 linhas de endereço. De 0 a 3, né? Como você pode ver, a cada vez que eu coloco mais um bit na linha de endereço, eu dobro a capacidade da minha memória. Vamos dobrando. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 e 1024. Assim, se eu quiser guardar 1 kilobyte, eu preciso de 10 linhas de endereço. Mas veja que quilo quer dizer 1000. Mas com 10 linhas eu consigo acessar 1024 bytes diferentes. Tem uma pequena diferença aí. Para aproveitar o prefixo já usado internacionalmente, o pessoal da computação ignorou esse erro, que é só de 2,4%, e deixou o mesmo quilo neste caso. Então, em vez de 1000, quer dizer 1024. Isso era razoável no início da computação. Na realidade, nunca foi preciso dobrar a quantidade de bytes endereçados a cada bit a mais no endereço. Porém, fazer assim é muito mais prático. Sem isso, eu teria endereço sem memória disponível. Quer dizer, seria possível fazer uma memória para o computador com 10 linhas de endereço e apenas 1000 bytes de armazenamento, um número redondo. Mas o que eu vou fazer com esses endereços não utilizados? Percebeu a complicação? Essa memória é aquela memória RAM, ou memória viva dos computadores. A memória que se apaga quando você desliga seu computador. Tipicamente, hoje em dia, a gente compra isso na casa dos gigabytes. 2, 4, 8, 16, 32 gigabytes. Se você olhar numa loja online, vai ver que todas as memórias vendidas estão nessas potências de 2. O que chamamos de memória de massa, ou seja, fitas, discos, SDs, pendrives, vieram muito depois. Lembra do outro vídeo em que eu falei do início dos computadores? Lá pelos anos 1940, 1950, os dados eram inseridos por cartões perfurados e depois o resultado podia sair também em cartão perfurado ou ser impresso. Mas surgiu a necessidade de armazenar dados de forma mais permanente e de fácil acesso. E aí surgiram os discos e fitas magnéticas. Hoje em dia usamos também SSDs ou pendrives. Os discos e fitas
não tinham seus tamanhos limitados pelas potências de 2. O computador não acessa byte a byte de um arquivo no disco, mas blocos inteiros. Um bloco típico pode ter de 512 a 4096 bytes, que são carregados para a memória. Então, a unidade de acesso é o bloco, e mesmo que o endereço seja dado por números binários, o disco não precisa ter todos os endereços atribuídos. Por exemplo, existe um disco chamado SATA. Ele usa 48 bits de endereço para os blocos. Então, se um bloco tivesse, por exemplo, 512 bytes, o disco tivesse que ter todos os bytes possíveis, eu teria um disco com incríveis 128 petabytes. Na realidade, 128 petabytes. Mas isso eu explico no final do vídeo. Então, não tem problema colocar o armazenamento com base em potência de 10. Mas ficou a tradição e pensamos em termos de potência de 2. Aqui começou a confusão. Quando um quilo é prefixo de bit, ele é igual a 1000, como em kilobits. Mas quando é prefixo de byte, ele quer dizer 1024. Confuso, né? E é mesmo. É arbitrário escolher potência de 10 para transmissão de dados e potência de 2 para armazenamento. Só não é completamente arbitrário porque tem a ver com a forma como a memória viva, ou seja, memória RAM, é organizada nos computadores. Mas quanto ao armazenamento, não tem nenhuma razão objetiva. Esses prefixos que usamos, quilo, mega, giga, tera, vêm de muito antes dos computadores. O pessoal da computação só aproveitou os prefixos que já eram usados internacionalmente e ignoraram os erros. A gente estava falando de kilobytes, que não eram 1000, mas eram 1024 bytes. Com a evolução, os computadores ficaram mais potentes e precisamos subir uma ordem de grandeza nas memórias. O próximo prefixo é o mega. Mega já era usado no século XIX, mas só em 1960 que ele se tornou oficial pelo Sistema Internacional de Medidas. Assim, 1 megabyte é o mesmo que 1 milhão de bytes? Será? Se for para bits, é. Se for para bytes, não. Sua internet de 100 megabits quer dizer que ela transmite 100 milhões de bits por segundo. Mas para bytes e armazenamento é diferente. Veja que 1 megabyte é igual a 1024 vezes 1024. Não dá exatamente 1 milhão, mas está próximo. Quando os computadores evoluíram mais ainda, era preciso um prefixo ainda maior. Aí veio o giga. Continuamos crescendo. E o que é maior que giga? Tera. Então, em 1960, esses eram os prefixos oficiais: quilo, mega, giga e tera. Depois vieram os prefixos peta e hexa, em 1935, e zeta e iota, em 1991, todos potência de 10. O pessoal da computação adotou esse prefixo para tudo. Tinha lógica para kilobits, megabits usados na transmissão de dados, mas também passou-se a utilizar esse prefixo para a capacidade de armazenamento em bytes, mas como potência de 2. Apesar de 1000 ser próximo de 1024, quando os números crescem, o erro fica cada vez maior. Bom, a gente está dizendo que 2 elevado a 10 é quase o mesmo que 1000, que 2 elevado a 20 é próximo de 1000 ao quadrado, e assim por diante. O erro, no caso do kilobyte, é só de 2,4%, mas no caso do megabyte é de 4,8%. Essa forma de abreviar traz, assim, muita confusão. Um cliente de internet pode considerar que 10 megabits por segundo significa 10.435.760 bits por segundo, ou seja, 10 vezes 1024 vezes 1024. Enquanto o provedor da internet vai dizer, não, 10 megabits por segundo são 10 milhões de bits por segundo. E ele está certo. Esse é o padrão internacional. Voltando ao caso do meu disco de 1 terabyte, que o meu computador diz que tem apenas 931 gigabytes. Por que aconteceu isso, né? A capacidade do disco é de 1 trilhão de bytes. Está escrito em letras miúdas. E o fabricante, né, como estratégia de marketing, usou o Sistema Internacional de Medidas. Por outro lado, o seu computador, que faz tudo em potência de 2, considera tera como 2 elevado a 40, um erro de mais de 9%, gerando essa discrepância entre as medidas. Nos anos 1990, se resolveu acabar com essa confusão de vez. Assim, em 1999, a Comissão Eletrotécnica Internacional publicou um padrão, e nesse padrão o prefixo KIB, com a abreviatura KI, representa um múltiplo de 1024, substituindo o quilo.
Desse modo, 1024 bytes é escrito como 1 kibibyte. Então temos kib, meb, gib, teb, peb, exb, zeb e yob. Para abreviar bit, usamos a letra B minúscula e para abreviar byte, usamos a letra B maiúscula. Desse modo, no exemplo do disco, ficaria totalmente sem dubiedade se o fabricante anunciasse que o disco tem uma capacidade de 931 gigabytes e não 1 terabyte. O meu computador diz corretamente que esse disco de 1 terabyte tem 931,5 gigabytes. Eu uso Linux. Se o teu computador diz que o disco SSD tem 931,5 gigabytes, não foi o fabricante que te enganou, mas seu computador é que não sabe a diferença entre giga e gib. Resumindo, o fabricante está certo, apesar de ter sido esperto ao usar terabytes quando já existe um padrão internacional de prefixos de potência de 2. Lembre-se, eu estou falando aqui de capacidade sem formatação. Quando você formata um disco, uma parte dele vai ser usada para formatação, então vai diminuir um pouco a capacidade total dele. Fica um pouco diferente falar que eu vou comprar um disco de 1 terabyte em vez de terabyte, mas ia ser menos ambíguo. E eu tenho certeza que alguns de seus amigos vão achar você um pouco snob falando assim. Como já virou cultura falar megabyte, terabyte, todas as variantes, eu não acredito que tão cedo isso mude. A gente vai ter que conviver durante muito tempo com essa dubiedade de expressões. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de dar seu like e se inscrever no canal. Isso me anima a produzir mais vídeos, eu tenho aqui ainda vários temas para abordar. Se você tem algum tema que gostaria de ver aqui, deixe sua sugestão nos comentários. Eu também tenho um livro que se chama Introdução à Programação e os Algoritmos para Iniciantes. Eu falo sobre as bases da programação e de computadores. E este vídeo aqui é baseado num pequeno trecho do livro. Até a próxima.